A origem pode ser alérgica, viral ou bacteriana. E de todas as formas, a sinusite é muito incômoda, deixa qualquer pessoa de mau humor, deixa a pessoa chateada, mesmo se ela não trata corretamente, se fica levando essa sinusite por muito tempo. Agora, para falar desse assunto, para explicar melhor para a gente tudo isso, Dr. Edson Monteiro, que é otorrinolaringologista, médico clínico do Instituto Viver Mais e Melhor, que é um espaço de prática biomolecular e nutrigenômica que promove o equilíbrio e a saúde integrada. Eu fico muito feliz de recebê-lo, porque a gente aprende tanto contigo, sabe? Obrigado. E eu já aluguei o Dr. Edson aqui hoje, mas eu já pedi para ele um monte de dica, um monte de conselho, tudo. Eu fiz uma consulta aqui. É um prazer. Bastidores, né? Mas isso é porque alegria. ele realmente é um médico que eu particularmente confio muito e por isso tenho muito prazer em conversar contigo, até para poder falar de sinusite para o nosso Obrigado. público. Eu fico muito feliz de estar aqui com você também, na Rede Vida. Sinusite é o quê? É uma infecção, uma inflamação? Olha, é assim, eu achei interessante, né, que o rapaz falou do tema sinusite aí para vender o livro dele. Eu acho isso ótimo, eu apoio totalmente essa iniciativa, porque nós precisamos, na verdade, fazer diagnóstico. Ele mesmo falou, precisa consultar o médico, otorrinolaringologista, tudo. Mas a gente não pode se esquecer, e vocês que estão nos assistindo, que não é só remédio. O remédio comprado em farmácia, que é muito importante, que é o que cura. Nós precisamos também fazer esse tipo de coisa. Fitoterapia. Eu, na minha casa, eu estou fazendo uma reforma, eu estou fazendo uma horta que tem 20 metros de comprimento. Ai, que privilégio. Sabe? Para colocar... Eu tenho várias plantas medicinais lá. Então, é importante a gente ter a mente aberta para isso. Usar fitoterápico, usar ômega 3, usar medicação que precisa ser na hora certa, mas não exagerar no uso de medicação. Né? Medicação é importante, mas ela é menos importante do que essas medidas naturais, sabe, Cláudia? Um remédio a gente sabe que mexe para o bem de um lado e para o mal no outro. E também tem uma coisa, hoje eu fiz consultório, hoje de manhã eu estava no consultório. E à tarde eu vou estar no congresso, que nós estamos tendo o Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia no AMB. Está sendo lá 5.000 médicos otorrinolaringologistas, está cheio de cidade sem otorrino aqui hoje. Bom, mas hoje, por acaso não, isso é frequente, veio uma paciente comigo, eu acho que é ilustrativo, é interessante para quem está nos assistindo. E essa pessoa, eu até avisei que estaria hoje aqui, ela deve estar nos assistindo. Como é que ela chama? E agora ficou chato. A Judite. É o nome da minha mãe. É o nome da minha avó, olha lá. Judite. Então, a Judite está nos assistindo, ainda bem que eu lembrei. Então, Judite, ela chegou lá e já passou por 2 tratamentos médicos, colegas otorrinos, fazendo o tratamento da dor de cabeça que ela tinha. Dor de cabeça, mucosa muito seca, tudo. Quando eu fui ver, e não diagnosticaram sinusite, acharam que era uma rinite. Aí eu fiz aquela nasofibroscopia que nós já apresentamos uma vez aqui no programa. Sabe o que ela tinha? Sinusite. Sabe o que estava sendo dado para ela? Antialérgico. Então, a pessoa, às vezes, isso está sendo uma prática, Cláudia. Então, é importante que vocês que estão nos assistindo gravem isso. Tem que acatar o que o médico fala, mas vocês têm que ter esse bom senso também. Quando você tiver um quadro de gripe, um quadro que pode sugerir sinusite, e geralmente a sinusite advém de uma gripe, você não deve tomar antialérgico, apesar que está sendo assim muito divulgado isso, nem descongestionante para cortar a coriza, porque isso vai ressecar a mucosa e vai fazer com que essa sinusite fique presa dentro dos seios da face. O certo é tomar antibiótico pela medida certa e o anti-inflamatório e o fluidificante. E esse procedimento que muitos médicos hoje, até nas residências, estão esquecendo, que a infusão, a vaporização é extremamente importante. Olha que bom. Bom, né? A gente ter o aval de quem a gente confia para falar de um procedimento tão simples e que está ao nosso alcance. E antigo. Agora, para fazer o tratamento da sinusite, além desse complemento, a gente precisa usar antibiótico? Nem toda. É como você mesmo fez na apresentação, né? Ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana, ela pode ser alérgica. Se ela for alérgica, aí sim se aplica tomar um antialérgico. Acontece que todo mundo está achando que as sinusites por aí são alérgicas. E se ela for infecciosa? Não pode tomar antialérgico, tem que tomar antibiótico. Então, antibiótico é quando é bacteriana. Quando a secreção, até vou mostrar uma foto, é uma secreção amarela. Se a secreção for esverdeada... Tá aí a foto, gente? Tá. Então vamos esperar. É a segunda foto. É bom a gente ver. Olha aí. Tá vendo? Isso é uma imagem
por um endoscópio, né? Uma imagem que você vê que está redondinha é um aparelho, mas pode ser visto até só com aquela luz frontal. Secreção desse tipo, e a pessoa às vezes assou o nariz e vê esse catarro amarelo. Isso tem que tomar antibiótico. Quando é verde, é viral. Secreção mais verde, secreção clara. Então, aí não se aplica a tomar antibiótico. E nesses casos se usa muito também corticoide por um curto período, porque é o único anti-inflamatório que vai desinflamar a mucosa. Existe algum exame ou é só no olho mesmo o exame clínico para saber se ela é alérgica, bacteriana ou viral? Só de conversar, fazer a tal da anamnese, que é a história clínica que o médico faz, não é possível. Precisa examinar. Então, no mínimo, o médico tem que ter uma luz frontal, um espelho e aquele espéculo que abre a narina e vê. Às vezes não consegue, Cláudia, porque a secreção não está na frente, ela está descendo pela garganta. E a própria pessoa, quem passa por isso, quem já passou por isso ou está vivendo isso, sabe. Ela está sentindo descer, escorrer um catarro por trás da garganta. Aí o médico tem que colocar essa fibra para examinar. Nem sempre a radiografia é importante. Aliás, o raio-x 6 da face... eu vou dizer uma coisa aqui que é importante que seja dito. É contraindicado. Por quê? Porque há 30 anos já se sabe que o raio-x dá falso positivo, quer dizer, pode dar um velamento, quer dizer, uma mancha sugerindo sinusite, e falso negativo. Não dá nada e a pessoa tem sinusite. Então tem que fazer a endoscopia ou então uma tomografia computadorizada, que essa sim, essa é certeza o diagnóstico. Agora, raio-x simples, por melhor que seja a técnica aplicada, serviço bem feito, ele hoje é contraindicado. Que coisa boa. Nada como a gente ouvir alguém que se preocupa mesmo com a saúde do ser humano. Segura aí, fica aí que a gente já volta para conversar mais. Bem. Eu vou aqui continuar ouvindo tudo que o Dr. Edson Monteiro tem para contar para a gente. Existem tipos de sinusite diferentes, né? No intervalo sim. você estava me falando. Isso. E a gente pode percebê-la na cabeça? Então, nós temos uma figura, se puder mostrar na tela, que nós temos sinusite frontal que fica na testa. Tá lá, tá uma figura, tá vendo? Mostrando que tem entre os olhos, na testa, tem um espaço onde produz secreção e dá sinusite frontal se o catarro ficar preso aí. Debaixo do olho, de cada lado, debaixo de cada olho, tem a sinusite maxilar, que é o seio maxilar. Que também ali está mostrando, por exemplo, que tem uma coloração amarela ali, aquilo é a secreção. É aquilo que nós mostramos na foto, né? Então está dentro do seio e depois ele vai para o nariz. Mais uma foto, pode passar? Aí você tem, quer ver, tem uma outra. Essa daí está mostrando, essa figura, uma pessoa com dor, né? Ela se posicionando com dor. Então, atrás do olho, lá tá até em inglês, mas atrás do olho tem o seio esfenoidal, fica atrás do olho. A dor de cabeça, a pessoa pode ter uma espécie de uma enxaqueca, ela vai ter no alto da cabeça ou na nuca. E se ela tiver no maxilar, ela vai ter exatamente na região maxilar, perto dos olhos. Pode tirar a tela e mostrar aqui para a gente. Então, veja só, quem está nos assistindo. Então, o seio maxilar, que é aquele que mostramos na figura, a dor é aqui mesmo. Quando é frontal, a dor é aqui. Existe do lado do olho o seio timoidal. Então, a dor vai ser aqui. E aquele que é atrás do nariz, por cima da campainha, a úvula, dá para entender bem, a dor vai ser na nuca. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem uma dor na nuca, enxaqueca, tratando como enxaqueca porque a dor é no alto da cabeça, achando... E aí olha o nariz, faz todo aquele procedimento que eu falei antes do intervalo e não vê secreção, pensa que é uma simples enxaqueca. Ou simples não, né? Porque enxaqueca não é simples. Pensa que é enxaqueca. E no final é uma sinusite. Então, o tratamento da sinusite pode resolver o problema. Entendeu, Cláudia? Então, isso que é importante procurar tem vários médico, tipos né? de sinusite. Tem que fazer né? o diagnóstico certinho. Tem algumas perguntas aqui, doutor. A Vera Pedrosa, ela diz, boa tarde, gostaria de saber se a sinusite em pessoas idosas podem ter como sintomas confusão mental e vertigens, pois levei meu sogro ao médico com esses sintomas e foi diagnosticado sinusite. Eu acho que é pouco provável que seja da sinusite essa confusão mental. E, tem um seio que é atrás do nariz, que fica em cima da campainha que acabei de falar, que é o esfenoidal. Se ele tiver uma infecção crônica lá dentro e que essa infecção está levando bactéria para dentro do cérebro, existe até o risco de ter abscesso cerebral e meningite. Então, nesses casos, uma sinusite de longa data esfenoidal, pode acontecer de dar uma certa confusão mental, mas é pouco provável. Mas agora, é um caso raro. Para fazer o diagnóstico desse tipo tomografia. de sinusite,
Tem que fazer uma tomografia. Tomografia computadorizada. Tá. E se ela está em dúvida, ela é de Porto Seguro, na Bahia, ela deve procurar que especialista? Um otorrinolaringologista. Um otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista, e ele certamente vai pedir uma tomografia, vai fazer um exame nasoendoscópico e aí vai chegar o diagnóstico. Ok. O Denis Gama é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele disse que já está com sintomas de sinusite há um mês. Ele gostaria de saber se isso é normal ou quanto tempo deveria durar os sintomas de uma sinusite. Não é normal. A sinusite, se deixar que o próprio organismo resolva, ele precisa ter, o nariz tem que estar bem, não ter desvio de septo, não ter nenhuma alteração dentro da cavidade nasal. Se tiver imunidade boa e tudo mais, e se você faz lavagem do nariz, faz higienização, em uma semana a sinusite tem que resolver. Em geral, as sinusites precisam de ajuda médica, precisa tomar antibiótico, se é o caso de ser sinusite mesmo. Um mês não é normal, não. No caso de ser uma sinusite bacteriana, né? Bacteriana. Se for alérgica... Mas sabe o que acontece? A alérgica e a viral, ela dá inchaço, edema, inchaço da mucosa. E aí a bactéria pode se acessar no segundo momento. É muito difícil uma sinusite viral ou bacteriana não virar ficar sozinha. Sinusite viral ou alérgica não virar bacteriana. Ok. A Vitória Palma, ela é de São Paulo. Ela pergunta se a sinusite pode estar relacionada ao frio ou ao calor, à estação do ano. Foi muito boa essa pergunta, viu? Essa foi ótima. Eu estava pensando em falar isso. Então foi um gancho importante. Está vendo o clima que nós estamos vivendo? Então o nariz resseca, você forma crosta no nariz, isso gera uma rinite infecciosa e gera sinusite. Então o clima frio gera sinusite por causa da mudança brusca de temperatura, e o nariz ele tende a inchar as mucosas para poder aquecer o ar que vai para o pulmão. Então é suscetível ter resfriado, ter gripe, ter tudo isso e gerar sinusite. O verão é o clima seco que gera sinusite. Então, tanto no frio quanto tanto no inverno quanto no verão, você deve tomar alguns cuidados. Se hidratar muito, beber muito líquido, de 1,5 a 2 litros de água por dia, e nebulizar o teu nariz com produtos que são água marinha. Isso é importante. Isso já previne grande parte da sinusite. E a gente pode usar isso quantas vezes quiser? A vida inteira deve usar, principalmente quem vive em ambiente poluído, cidades, metrópoles, que tem muita poluição. Não faz mal, por exemplo, passar várias vezes essa solução com água marinha no nariz? Não. Tem solução salina, não vou falar marca, até para não agredir as pessoas que fabricam esse produto, que elas são usadas em casos específicos, não pode usar indiscriminadamente. A água do mar, ela é boa para a mucosa nasal, então essa você pode usar. A Ana Maria de Salvador, ela disse que tem sinusite e que o médico está sugerindo uma cirurgia. Está perguntando se sinusite pode virar um caso cirúrgico. Com frequência, certamente. A sinusite, como eu falei, ela pode ser um quadro agudo, que trata, às vezes espontaneamente ela vai embora, mas muito frequentemente precisa de tratamento médico, remédios certos. Não aquilo que eu falei no começo aqui da entrevista. Agora, quando a sinusite é crônica, e por que ela cronifica? Por questões imunológicas, por uma questão de alergia crônica não tratada adequadamente, por desvios de septo, por conchas nasais, enfim, alterações anatômicas no nariz. Ela vai cronificando e aí precisa haver correção cirúrgica disso. Abrir ventilação, drenar esse seio. Sim, sinusite crônica precisa de cirurgia. Ok. Sueli Silveira de Vila Velha, ela diz que o irmão está com uma infecção dentária e está sofrendo também com sinusite. Existe relação entre as duas coisas? Olha, é importante ver se esse dente ele não está comunicando com o seio maxilar. Normalmente é a arcada superior, a arcada inferior não tem nenhuma relação, mas a arcada superior tem contato com o seio maxilar. Pode estar a infecção do dente se transmitindo para o seio maxilar e pode até gerar pus dentro do seio maxilar por causa do dente. Precisa de investigação do dentista e do médico otorrinolaringologista. Tratamento muitas vezes é cirúrgico, viu, Cláudia? Nesses casos. Agora, para encerrar, eu estava dando uma pesquisada sobre sinusite e eu vi até num desses sites de perguntas e respostas que tem muita gente sofrendo do mesmo mal e sem uma solução. Falam sobre uma secreção que fica meio que vai e volta, e aí algumas pessoas falam, é sinusite, outras falam, isso é refluxo do estômago. O que seria isso, doutor, que tem incomodado a tanta gente hoje em dia? É verdade. Hoje nós temos alimentos industrializados com muitos aditivos, as pessoas se alimentam e vão deitar, enfim, uma série de razões que geram refluxo. Nós não estamos aqui para falar de refluxo, mas o refluxo, ele gera sinusite. O gás do refluxo é gás clorídrico, do ácido clorídrico do estômago.
Então, ele vai irritar, vai dar laringite, vai dar rouquidão e vai dar sinusite. Então, você pode ter uma sinusite secundária ao refluxo, mas pode ter o contrário. A pessoa pode ter uma sinusite por todas as razões que nós falamos até agora e a secreção vai descendo e ela vai dando esofagite e gastrite, gerando refluxo. Então, uma coisa pode gerar a outra. Então, precisa tratar a causa principal. Se o problema é gastroesofágico, uma hérnia, tem que tratar, senão não vai sarar a sinusite. E se o problema é sinusite, tem que tratar, senão não vai melhorar do problema gastrointestinal, entendeu? O corpo está todo ligado, é Todo importante a gente ligado. cuidar de tudo, né? Exatamente. Muito obrigada, Nada. sempre muito bom conversar contigo. Dr. Edson Monteiro, otorrinolaringologista, o site dele é o edsonmonteiro.med.br. Entra lá que você vai gostar, tem mais informações, edson@edsonmonteiro.med.br. E o telefone 0 operadora 11 2950 2339. Esse é o telefone. É isso aí. Eu vou ligar lá também. Tá bom. Muito obrigada, Obrigado. viu? Um prazer recebê-lo Prazer. sempre. Obrigado.